Hermafrodita. Eu tenho certeza que você já escutou essa palavra alguma vez. E até imagina mais ou menos o que significa. Mas esse termo não existe somente nas aulas de biologia. Se você já assistiu os filmes da saga Star Wars, deve se lembrar da raça alienígena, os Hutts. O mais famoso é o Jabba, o Lorde do Crime que escravizou a princesa Leia no filme O Retorno de Jedi. O que você não sabia é que, assim como os Hutts, Jabba era hermafrodita, mas tinha personalidade masculina. Além do universo geek, os hermafroditas também estão presentes na arte. Existe uma famosa escultura chamada Hermafrodita Dormindo, de Lorenzo Bernini, que pode ser encontrada no Museu do Louvre em Paris. E então, você já sabe o que é o hermafrodita? Deixa eu te ajudar. Esse termo é dado quando um ser ou um animal nasce com órgãos sexuais dos dois sexos. Quer saber um pouco mais sobre como essas espécies vivem, como se reproduzem e até mesmo o que acontece quando isso ocorre com um ser humano? Eu sou Guilherme Marques e então conheça agora 6 fatos incríveis que você não sabia sobre espécies hermafroditas. Número 1. Flor é um órgão sexual. É delicioso comer um fruto colhido diretamente da árvore, não é mesmo? Parece que o sabor é ainda melhor do que comprar o fruto no supermercado. Mas antes que essa delícia seja formada, primeiro vem a flor. Ou seja, após a flor ser polinizada, aí sim o fruto irá se desenvolver. Mas isso só acontece com as flores femininas. É isso mesmo que você ouviu, as flores também têm sexo. E elas podem ser hermafroditas, quando existem na mesma flor o órgão feminino, que se chama gineceu, e o masculino, que se chama androceu. Número 2. Bichos reprodutores. Existem algumas espécies de animais hermafroditas que autofecundam, só que a maioria evita esse processo para interagir e trocar células geminativas com outro animal da mesma espécie. Um exemplo disso é o caracol pulmonado, aquele bem comum que às vezes achamos no quintal de casa. Eles são hermafroditas e para realizar o acasalamento eles inserem o pênis na abertura feminina do outro. A reprodução das minhocas é parecida com a dos caracóis. É necessário que 2 minhocas se acasalem e durante esse momento eles trocam o espermatozoide simultaneamente e uma fecunda a outra. Número 3. O pai do Nemo deveria ter virado fêmea. Prepare-se então para perder um pouco da sua inocência infantil com a animação Procurando Nemo. O pai do peixinho mais famoso do cinema que vive em uma anêmona é conhecido como peixe palhaço, certo? Então, se na vida real uma família desse gênero de peixinhos fosse atacada por um tubarão, por exemplo, devorasse a fêmea como a gente conhece na história do Nemo, o que seria mais provável é que o pai dele se tornaria a fêmea, pois ele é uma espécie hermafrodita. Sim, acredite. E ainda tem mais, viu? A possibilidade dessa nova fêmea se acasalar com o filhote era bem grande. Penso isso, hein? Número 4. Humanos intersexuais. Em seres humanos, o hermafroditismo não ocorre, pois o indivíduo precisa apresentar ovários, testículos e ter seus órgãos genitais externos dos dois sexos, o que é um caso extremamente raro. Essa anomalia sexual é geralmente denominada aos humanos como uma pessoa pseudo-hermafrodita ou intersexual. Existem 2 formas de identificar essa condição em uma pessoa. O pseudo-hermafrodita masculino é quando o indivíduo possui um pênis que não se desenvolve completamente e também possui ovários internamente. Já o pseudo-hermafrodita feminino é quando o clitóris da mulher cresce tanto que se aproxima da estrutura de um pênis. Além disso, na maioria dos casos, ela não possui útero. Por causa dessa variedade na anatomia sexual, os médicos encontraram dificuldades para identificar qual é o sexo biológico do indivíduo, já que as pessoas com essa anomalia só conseguem perceber características hermafroditas durante a puberdade. Número 5. A lenda de Hermafrodito. O termo hermafrodita surgiu por causa de uma história da mitologia grega muito famosa, que começa mais ou menos assim. Afrodite, a deusa da beleza, teve um filho com o deus Hermes, e essa criança foi chamada de Hermafrodito. Ele era uma criança extremamente bela e logo se tornou um rapaz muito atraente. Certo dia, enquanto ele passeava próximo de um lago, Hermafrodito conheceu uma ninfa chamada Salmacis, que tentou seduzi-la de várias formas, só que ele simplesmente não estava afim dela. Depois de um tempo escondida entre as árvores, vendo Hermafrodito nadar no lago totalmente pelado, a ninfa mergulhou até ele, abraçou e beijou o jovem violentamente e fez um pedido aos deuses enquanto ele tentava se soltar dela. Ela pediu a eles que nunca mais se separassem, pois o amor dela por ele jamais se acabaria. Os deuses fizeram o que a ninfa queria e transformaram o casal em um só corpo, masculino e feminino.
Hermafrodito, aflito e envergonhado, amaldiçoou o lago e todo aquele que ali se banhasse teria os seus órgãos transformados, como os dele. Número 6. Engravidar de si mesmo. Como eu já expliquei antes, os seres humanos que nascem com essa anomalia são pseudo-hermafroditas, pois os seus órgãos sexuais se fundem em uma mutação genética. Para uma autofecundação acontecer, seria necessário ter os dois órgãos reprodutivos separados e funcionando normalmente, ou seja, agir como macho e fêmea, simultaneamente igual às minhocas. Por isso, indivíduos intersexuais não podem se auto-engravidar, pois eles não têm os dois sistemas de reprodução. E aí, gostou do vídeo? Um grande abraço para você então e até a próxima. Tchau!